Imagine programar seu computador sem internet, sem Google, sem nem mesmo um monitor gráfico. Apenas luzes piscando, chaves físicas para ligar e desligar circuitos, e uma fita perfurada como memória. Isso não é uma distopia futurista, é uma viagem no tempo para o dia a dia desafiador dos pioneiros da computação. Hoje, se você tem uma dúvida sobre programação, a resposta está a poucos cliques. Abre o navegador, digita sua pergunta em um campo de busca, ou pede ajuda a uma inteligência artificial avançada. Em questão de segundos, você tem acesso a milhões de linhas de código de exemplo, tutoriais detalhados e a sabedoria coletiva de fóruns globais. Mas antes da internet, antes mesmo dos computadores pessoais que conhecemos, a realidade era brutalmente diferente, quase irreconhecível. Estamos falando dos anos 40 e 50, quando programar era uma arte isolada, um trabalho de artesanato técnico que exigia uma paciência e um rigor imensos. Naquela época, não havia sistemas operacionais amigáveis com menus intuitivos, nem interfaces gráficas coloridas. Os primeiros computadores não eram objetos elegantes em sua mesa. Eles eram máquinas gigantescas que ocupavam salas inteiras, repletas de válvulas, relés e cabos. Para inserir um simples comando, muitas vezes era preciso mudar fios fisicamente em painéis complexos, um processo demorado e propenso a erros, conhecido como hardwiring. Ou então, os programadores criavam sequências detalhadas em cartões e fitas perfuradas, onde cada furo representava um bit de informação, uma parte minúscula da instrução que a máquina deveria seguir. Pense em uma música sendo composta nota por nota, mas cada nota sendo um furo físico em um papel. Tente imaginar a complexidade de cada linha de código, cada instrução, cada pequeno passo lógico que o computador precisava executar, tinha que ser traduzido manualmente para uma linguagem que a máquina entendesse diretamente. Não existiam linguagens de alto nível como Python, Java ou JavaScript, que permitem escrever comandos de forma quase natural. Era tudo feito em código de máquina, que é uma sequência de uns e zeros, ou em linguagens de baixo nível, como o Assembly. Essas linguagens exigiam um conhecimento íntimo da arquitetura interna do hardware, de como cada registrador e cada unidade de processamento funcionava. Era como falar diretamente com o cérebro da máquina sem tradutores ou intermediários. E o processo de depuração, o ato de encontrar e corrigir erros, era um verdadeiro pesadelo, um desafio hercúleo que testava a sanidade dos programadores. Um único erro de lógica em um programa podia significar dias, ou até semanas de trabalho incessante para ser localizado e corrigido. Sem telas para exibir mensagens de erro claras, sem ambientes de desenvolvimento integrados que apontassem o problema, os programadores dependiam de métodos rudimentares. Eles observavam luzes pescando no painel frontal do computador, liam medidores analógicos, ou até ouviam o som dos relés para tentar inferir onde algo havia dado errado. Era como diagnosticar um problema elétrico complexo em uma casa às cegas, apenas com o tato e a audição, sem diagramas ou ferramentas modernas. Cada programa que funcionava, mesmo os mais simples como calcular uma trajetória de míssil ou uma folha de pagamento, era uma obra de arte meticulosamente criada, exigindo paciência sobre-humana, uma mente lógica impecável e uma atenção aos detalhes inacreditável. Essa era a base, o alicerce sobre o qual toda a tecnologia moderna foi construída. As ferramentas que usamos hoje, os compiladores que traduzem nosso código, os depuradores que nos ajudam a encontrar erros em segundos, os sistemas operacionais gráficos e a própria internet, são frutos diretos dessa era de sacrifício, de tentativa e erro, e de uma inovação persistente que parecia desafiar os limites do possível. Da próxima vez que seu programa compilar em segundos, ou quando você resolver um erro com uma busca rápida no Google ou pedindo a uma inteligência artificial, reserve um momento para se lembrar desses pioneiros. Eles não tinham a nuvem para guardar seus arquivos, nem o Stack Overflow para suas dúvidas, nem as linguagens de programação de alto nível que tornam a programação tão acessível hoje. Eles construíram um futuro com as próprias mãos, um bit de cada vez no escuro, enfrentando desafios que a maioria de nós nem consegue imaginar. Seu legado é o mundo digital em que vivemos. Se a dedicação e o gênio desses primeiros programadores te inspiraram, se inscreve no canal para entender mais sobre como a tecnologia transforma o mundo desde suas fundações mais humildes e desafiadoras.